E posso tirar uma curiosidade? Todas. Agora, porque você manja muito dessas coisas, então eu vou perguntar, porque eu quero saber, deixando crenças de lado, tá bom? Ok, sem Eu quero problema. saber o que a ciência enxerga de cromoterapia, de ozonioterapia. Eu sei que não são a mesma coisa, tá? De uso de pedras para equilibrar a energia do corpo, uso de óleo essencial, porque tudo isso são reações que a gente tem. Como que a ciência identifica isso? Ela já comprovou esse tipo de uso de elementos externos para equilibrar elementos internos do nosso corpo? Olha, o que eu indico para as pessoas, porque tem muitos, né? Muitas terapias novas, remédios novos, Uhum, estudos novos acontecendo. Eu tô participando aqui de um estudo experimental. Aí uhum, você vai ver uma faculdade, né? Meio, né, enfim, no meio do uhum. nada, um problema que você nem sabe se já é estudado, você vai participar do estudo experimental. Então, o que eu indico é procurar artigos sobre isso, né? Então, E artigos... como que eu procuro artigos sobre A isso? gente tem o Google Scholar, que é uma ferramenta do Google, né? O Google Scholar, que você pesquisa lá, ou o Google Acadêmico, que a gente começa no Brasil, é Google Acadêmico. Então, você pesquisa Google Acadêmico. Aí você entra lá e coloca as palavras-chave. Então, aromaterapia, cromoterapia, auriculoterapia. E aí vai aparecer estudos sobre isso, porque com certeza hoje em dia é muito difícil você ter material base que ninguém nunca pensou ou nunca estudou. Uhum. Então, nesse estudo, você vai chegar a conclusões a partir do que a pessoa estudou. Então, ela pegou várias pessoas que passaram por esses processos, ela pegou várias conclusões, ou pessoas que tiveram a doença curada, ou que a terapia não fez efeito, e viu quais são os parâmetros que ajudam ou não ajudam. Uhum. E nessa aí que a ciência se desenvolve, né? É, um exemplo, né, durante uma parte da minha vida, eu fui uma pessoa bem doente. E aí eu testei de tudo. Então, a auriculoterapia, aromaterapia, nossa, fiz várias coisas. E assim, como placebo, Acupuntura, acupuntura, reflexologia, tudo, vixe né? Maria, tudo, né? E assim, como placebo, mesmo que eu não acreditasse nessas coisas, mas como eu queria muito acreditar, e eu não sei se foi realmente isso que me ajudou, mas me acalmava de um jeito. E assim, foi pra mim, funcionando ou não, funcionou. Não sei se para doença especificamente. Pra PNL isso daí é porque o nosso cérebro manda em Exato. tudo, Para inclusive nas doenças. Exato. E assim, a gente consegue hoje em dia. Tem monges que conseguem desligar, por exemplo, receptores de dor. Então, seu cérebro para de sentir dor, eles passam aqueles ferros no braço. E é, E ok. assim, fantástico você assistir aquilo, né? Porque, claro que é meio chocante. Não façam isso em Não casa. façam isso em casa, por favor. É meio chocante você ver aqueles monges fazendo isso, mas eles conseguem ligar e desligar receptores de dor, que são os mecanorreceptores da pele. E aí você pensa, poxa vida, eles conseguem, né? Chegaram num nível em que eles Anular. controlam o próprio cérebro. E geralmente você é controlado por ele. Ah, mas isso da programação neurolinguística eu gosto muito, sabia? Nossa, com neuroeducação agora eu tô aprendendo demais com isso Puta, também. eu amo, porque eu sou uma pessoa muito racional, muito sistemática. E já tive fases na vida que eu precisei corrigir coisas em mim pelo meio farmacológico, pelo meio da psicoterapia. E atualmente eu tô fazendo PNL, Programação Neurolinguística, porque eu já desisti de entender. Eu já entendi o porquê, mas ainda tenho reações no corpo. Que o meu cérebro associou coisas erradas, tipo adrenalina como algo ruim. Então eu tenho a síndrome do pânico toda vez que eu sinto uma adrenalina, ainda que seja Aí boa, você uma trava, né? ansiedade boa. Então, com um cara ferrado de PNL, que eu tô aprendendo a resetar o cérebro e dá certo. Se é porque ele é um charlatão bom, ou se porque eu acredito, dando resultado é o que É o que importa. importa. Às vezes a pessoa faz até aquela situação de hipnose. A pessoa quer ser hipnotizada. Então, parte da hipnose funciona quando a pessoa acredita, né? Então, se a pessoa é muito Tem cética, que às estar vezes não. aberta. Tem que estar aberta. Se a pessoa é muito cética, se ela já chega falando que não vai funcionar, às vezes não funciona mesmo. E Porque às cria uma vezes super barreira. funciona, exatamente. Então, assim, o nosso cérebro, ele é, como você diz, programável. Né? Se você causa um trauma numa criança, ela vai ficar com esse trauma pro resto da vida. Você vai programar isso nela. É Uhum. parte do comportamentalismo de Skinner, que a gente estuda na faculdade, por exemplo. Então, Skinner O botou lá que é os isso? ratinhos, ou os experimentos de Skinner, você tinha umas gaiolas, Hum. né? Eu não vou lembrar especificamente quais são os que ele fez, mas eu sei que a gente pode ter. Então, tem uma gaiola, e essa gaiola tem lá uma gotinha de água. E aí, essa gotinha de água é ativada por um botãozinho. E você coloca um rato, né? Toda vez que esse rato quiser beber água, ele vai ter que apertar o botão. Se ele não apertar o botão, não vai cair água. E aí o que acontece? Esse botão tá bem embaixo da gotinha. Então ele vai lá, pisa no botão, a gotinha cai. Ele vai lá, pisa no botão, a gotinha cai. Então primeiro você começa liberando as gotinhas, depois só quando ele pisa no botão. Então se ele for de ladinho, ele não vai pisar no botão, a gotinha não cai. Ele aprende a apertar o botão. E aí você estuda isso para educação. Então o comportamentalismo é isso. Você ganha uma recompensa toda vez que você faz uma ação que eu quero que você faça.
né? Ação e reação. Exatamente. E aí manda brasa. Só que aí você começa a eletrocutar a gaiola. Então, você troca o mecanismo. Esse Ai, rato gente, vai ter que aprender uma coisa nova experimento de agora. ficar eletrocutando os outros, né? Ele vai, sei lá, pôr uma alavanca, alguma coisa do tipo, vai pôr alguma coisa pro rato morder ali e soltar gotinha. Se ele apertar o botão agora, a gaiola dá um choque. E aí ele vai lá e aprende a não apertar o botão, a fazer a outra coisa. Então, assim, comportamentalismo é basicamente isso. Você vai controlar o cérebro do rato e aí passaram isso para a educação. Então, por exemplo, tem até um professor na internet que fala que tem frases na educação que são meio assim, absurdas. Por exemplo, grade horária. Tem outro que você tem as provas. Você tem que provar que você consegue fazer. A grade é parte da prisão. Se você não provar que você consegue fazer, Entendi. São palavras são que palavras que ativam remetem. o subconsciente de uma forma negativa. Exato, prisão. É uma prisão. Se você não provar que você não sei o que, você é culpado. E aí você tem a dependência. E só porque tem um formato de grade, né? E a gente não para pra se preocupar com os detalhes. Tem várias. E engraçado que assim, a gente não se preocupa com os detalhes, mas a gente tá numa geração mimimi. Então é 880. Ou é muito mimimi, ou é muito superficialismo. Exato. Não, isso que é quando as pessoas são, né, mais brutas na situação, elas se impõem pra qualquer coisa que elas acham que seja errada. E aí que a ignorância peca. É uma Porque maravilha. aí, né, aí, se a pessoa for mais jovem que você, ou for mais inexperiente, você tá culpando ela por uma coisa que nem você nem ela conhecem, aí cria um trauma, aí você vai criar uma pessoa que não vai falar mais sobre isso porque ela traumatizou a pessoa. Que é o que muitos coordenadores fazem com professores hoje em dia, né? Então tem professor que super tem vontade. Nossa, eu levava muitos experimentos pra escola, né? Para umas escolas que eu fui aí, levava um monte de experimento. Fazia com os alunos, saía um pouquinho da matéria ali. Vamos ver hoje plasma. Levava a bola de plasma, eles tocavam, aquela coisa maravilhosa. Tanto queimaram esse dia. Mas a gente vai perdendo às vezes, sabe? Sim, Porque é que nem quando eu comecei na escola, que eu falava, vamos fazer isso e aquilo, e eu chegava com várias ideias. Teve um professor que falou assim, tá na tua cara que você é novato. Eu falei, só porque eu tô empolgada. Tava todo mundo mal assim, até sei quem e eu lá empolgada. É sempre o mesmo. Tem uns que não tem jeito. E acho que a primeira frase da faculdade foi a primeira frase. Eu lembro, o professor Testoni chegou na sala de aula e falou assim, olha, não, vou falar uma coisa bem séria com vocês. Se vocês estão nesse curso para ganhar dinheiro, a porta tá ali, ó. Lamento, não vai ser tão fácil assim, não. Porque até para os professores universitários hoje em dia, eles ganham bem. Não é pouco, não. Eu fiz o imposto de renda de uma professora uma vez, né? Que gira em torno de quanto? Tá curiosa, né? Uma Não faço fofoca. ideia, Não mas precisa a gente falar pode ainda. ver hoje... Não, pela USP, por exemplo, se eu não me engano, tá 25 mil. Só que eles ganham os dinheiros à partes, né? Assim, tem E a jornada, é legal falar que a jornada do professor, independentemente se é ensino básico ou superior, é de meia jornada. É que tem professor de ensino superior normalmente ganha por turma, por turno, mas é máximo de meia jornada, 4 horas, e o professor Na aposenta semana, mais sim. cedo também. E agora eu entendo por quê. E assim, os professores da Unifesp, por exemplo, são super conceituados. Então, assim, vão fazer avaliação do MEC fora do país, dentro do país, vão fazer um monte de coisa lá. E cada uma dessas avaliações dão uma porrada de dinheiro. Só que é também uma prostituição. E aí que entra a parte da prostituição profissional. Porque o que você aceita fazer por esse dinheiro? E aí que tá, quanto você quer receber para fazer essa situação. E as pessoas vão cada vez mais diminuindo esse quanto você quer. Porque sempre vai ter um mais jovem que vai aceitar. Né? E aí a pessoa vai se prostituindo, que é mais ou menos... Mas isso é o mercado de trabalho num todo, viu, Lu? Com certeza, com certeza. A advocacia também, a gente sai aprendendo... Aliás, a gente sai da faculdade sem aprender a cobrar nada, porque ninguém ensina isso pra gente. Mas aí a gente olha pra tabela da ordem, não adianta seguir ali, sendo que tem um na esquina cobrando mais barato, e você não tem... Você precisa da experiência para agregar valor ao seu serviço, então... Isso de posicionamento de mercado é uma entrave que todo prestador de serviço passa. Sempre. E assim, como jovem, eu aprendi meio isso quando eles me chamaram para essa super escola, assim, né? Que era, né, conhecida no bairro e tudo mais. Que é gente importante. Por exemplo, na Vida Olímpia, né? A escola lá fechou, se não me engano, 2 dos prédios que ela tinha. Eu tinha um prédio específico para infantil pandemia? Durante a pandemia. Um pouquinho depois da pandemia. Mas assim, a mensalidade é altíssima, 7 conto a mensalidade. Então, você pensa, poxa vida, por que fechou? Né? Porque cada vez mais foi atribuindo valores E é isso que eu não entendo, porque, gente, a escola, ela sobrevive pelos professores. Sim. O produto principal são as aulas, são os professores. Escola que não valoriza os seus professores, não investe nos professores, vai fechar.
É. Porque não tem aluno que aguente um professor ruim. E aí que vem meus 3 tipos de professor. Já ouviu falar dessa? Já Não, comentei. pode trazer. E eu falo isso pros alunos muito, porque eu, durante o meu ensino médio, Vamos ver quem eu sou. eu agora. tinha, assim, professores que tinham personalidades totalmente diferentes umas das outras. E, assim, tinha professor que queria estar lá, que não queria estar lá. Professor que fazia por amor, que não fazia por amor. Professor que dá pra você ver que é inteligente pra caralho, mas ele não tem didática nenhuma. Exato! E aí, vice-versa. E aí que vai. Porque aí eu cheguei nos meus 3. Então tem o professor que é boa pessoa, né? Que é aquele professor legal, que vai te Fofo. dar todas as aulas vagas que você quiser, que vai fazer o que você precisar, que vai levar pra quadra e tudo mais, que vai conversar com você quando você precisa, que é super amigão e tudo mais. Boa pessoa. Mas péssimo professor. Você não vai passar nas provas com ele, não. Assim, as provas dele são maravilhosas, são fáceis, mas você não vai aprender Na matéria dele você não vai aprender. a matéria mesmo, você não vai aprender, não. Então, boa pessoa, péssimo professor, né? Então, a didática não vai rolar. E tem aquela pessoa que é excelente professor, mas péssima pessoa. Não dá nem bom dia, mas você vai aprender a matéria dele. Ou por bem ou por mal. Porque você No precisa trauma. no Eu trauma. tive assim. E assim, são professores que eu aprendi, que esses professores que se fecham muito na vida social para os alunos, né? E se dedicam mais na parte pedagógica ou na parte, né, dos conteúdos, eles acabam até atraindo os alunos. Tem professor que adora usar o professor bravo. Adora. Agora, quem não consegue passar, não tem jeito. Vai odiar o professor de qualquer jeito. E tem aquele professor que é meio termo, que é boa pessoa e é bom professor. Então ele consegue, no trabalho dele, ver a parte em que ele consegue chegar na parte legal do aluno, ele consegue, né, ceder várias situações ali para o aluno ter o seu pensamento concluído, mas também tem a parte didática. Então o aluno tem que aprender aquilo e ele vai conseguir, dentro dessas situações. E essa é a ensinar. raridade, né? E essa é a raridade. Eu tento ser a terceira situação. Não, mas eu acho que tem um quarto. É. A má pessoa e o mau professor. Porque eu tive um desse na faculdade. Ele só foi, nem sei se é mais ainda, mas eu vou falar porque tem vários e ninguém vai saber quem é. Presidente do Tribunal Eleitoral, pra você ter noção. Âmbito federal, né? O cara é foda no que ele faz. Só que ele é um péssimo professor. Péssimo. E uma péssima pessoa. Esse eu nem considero professor. Eu considero essas pessoas que estão lá pelo dinheiro, então, pelo salário. Não tá lá pelo dinheiro. O cara era presidente do tribunal. Ele vai lá trabalhar com os É políticos, ganhar mais dinheiro. network. puta Network. que pariu. Tá aqui na faculdade de Quando é Direito de assim, São Bernardo do Campo pra fazer o sem quê? Ele se jeito. aposentou. Se aposentou? Ah, mas eu sempre Ele se tenho. aposentou no ano seguinte que eu saí. Eu tive que passar por ele, entendeu? Parece que foi o último ano que ele falou assim: eu vou botar no rabo de todos os meus alunos pra Sei me como é que é. despedir. Não, mas na faculdade também. Tinha um que, graças a Deus, não tive aula com ele, mas o pessoal falava que ele chegava na sala, colocava o conteúdo na lousa e ia embora. Ele não olhava pra trás, não dava bom dia, boa tarde, Gente, boa passa um noite. livro, então. E era isso. E não, você tinha que estudar pelo livro. E foi assim mesmo. Em algumas matérias, eu estudava pelo livro. Apesar do professor ser mó gente boa, a matéria era um cão. Então, ou você estudava, aprendia por si mesmo, pra passar até na prova dele. Porque às vezes a gente perguntava, o professor não conseguia fazer a questão da prova. Que ele passou. Que saudável. Então, normal, acontece. E aí, e é um nível assim. Ou era aquele professor muito bonzinho, Sim. que Que, você que pergunta. ninguém leva a sério, vai lá pro bar e, tudo bem, pronto, Todo mundo cola na presença aí. prova, aquela situação toda. Mas olha, eu tive uma professora na faculdade que ela era assim, ela era muito gente boa e nas provas ela colocava um ponto final na alternativa correta. Porque ela falava o quê na sala? Ela falava assim, e ela deixava isso escancarado. Ela falava assim, quem tá aqui só por fazer, só pra ter nota, vai estar aqui na sala de aula fazendo o quê? Roubando atenção, fazendo quem quer aprender mesmo perder tempo. Então, se é nota que vocês querem, eu dou nota. É. Só que, tudo bem, ela se ferrou, depois a reitoria descobriu, deu um puta bafafá e isso foi corrigido. Mas eu entendi meio que a visão dela, porque foi o que aconteceu na sala de aula. Teve um dia que eu tava tão enfesada que eu falei assim, vamos fazer o seguinte, quem não quiser assistir aula, por favor, saia. Vai matar a aula no banheiro, eu não vou falar nada. Mas sai da sala e para de atrapalhar a galera que quer prestar atenção. Eu já fiz isso uma vez também. Aí veio a coordenadora. Aí eu tomei um come na escola. Eu tô falando, cara, quando for assim, você manda descer pra coordenação. Pode tirar o aluno da sala de aula. Aí eu, tá bom, não tem Você problema tem que não. conquistar Então, da próxima o vez eu aluno, vou pedir pra gente, você. vou dar na cara dele, só se for. Não, maravilhoso quando tem uma coordenadora que eu já tive também uma vez. Ela chegou na sala de aula e falou assim, mas não é desse jeito que eles vão aprender. Aí eu peguei o giz e fiz assim pra ela. Então vai. À vontade.
Me mostra aí, por favor, O porque Lucas ainda se não é de... bocudo. Não, eu Justo não pra aguento. quem que ela foi Eu não falar aguento. isso? Não, ela falou e eu falei assim, não tem problema não. Por Boa favor, sorte. Não, e eu super humilde, eu falei, por favor, você me explique, porque se não é desse jeito que eles vão entender, né? Sim. Não, isso com 80% de aprovação na sala de aula. Falei, se não é desse jeito, você, por favor, me explique como é que eles vão entender. Porque aí eu também aprendo, né? E eu sou meio assim, apesar de obviamente ter uma intenção maléfica por trás da minha ação, que era fazer ela, né, entender a situação toda, porque ela tá fazendo isso na frente dos alunos, né, também pra eu aprender, porque eu sou super aberto. Se quer me criticar, critique. Não tem problema nenhum com isso, É né? ser evoluído Se eu espiritualmente, vou porque filtrar... numa situação dessa, às vezes a gente fala assim, porque foi o que a escola falou, você tem que conquistar o aluno. Falou, não é em uma aula que eu vou conquistar e o aluno vai ser transformado, gente. A pessoa tem Sim. personalidade. E você tem 2 por semana, né? Então imagina o seu desafio. Eu tive que enxugar 5 anos de faculdade de Direito em 3 Em meses 3 de meses. aula. Nossa, Falei, absurdo. vocês estão querendo um milagre. Tanto que os alunos falavam, precisa de um intervalo entre as aulas, porque é muita 5 matéria, minutos. muita coisa. Eu falo, gente, 5 minutos pra mim vale ouro. Com certeza. Vamos falar de direito, Sim. porque não dá. E é cansativo mesmo essa estrutura de aula. Tanto que eu acho que esse novo ensino médio veio para dar uma mexida um pouco na estrutura. Veio. Ele veio tanto pra parte ruim quanto pra parte boa. Porque se você for ver o vestibular hoje, não tá preparado para as eletivas. Então, um aluno que escolheu, por exemplo, fotografia, ele vai fazer um vestibular. Quem que vai cair de fotografia nesse vestibular? Ou... Mas tem eletivas no vestibular? Aí que tá. Vai ter, não vai ter? Não decidiram isso ainda Ah, não especificamente. pode ter. Mas aí como é que funciona? Porque você tirou parte da grade para poder caber as eletivas. Então, tanto aumentou a carga horária, quanto você retirou parte dos conteúdos que Mas tinham aí não nos é colocar ensinos. questão tipo de lógica que nem eles fazem? Essas questões mais interdisciplinares, sabe? Então, Multidisciplinares. até que sim. Mas, por exemplo, como é que você vai falar sobre, sei lá, sobre uma molécula específica, se ela vai, sei lá, ter não as vai poder transformações ser técnico. químicas? Exato. Então, quanto mais você ramificou o conhecimento nessas áreas das eletivas, né, menos você especificou naquelas áreas que eram cobradas antes no vestibular. Então, espera-se que nesse ano, né, quando vem o Enem, tenha uma reformulação, né, dessas... Não, às vezes a eletiva pode entrar como um tema. É que depois, para corrigir isso no Enem, vai ser foda, hein? E como é que você tema vai de separar redação. nos prédios, caso aqueles alunos que fizeram eletiva tal e não fizeram tal? Porque é a escolha do aluno fazer a eletiva, né? Então, mesmo você tem lá as 3 no Sim. mesmo momento, mas é a escolha do aluno. Então, assim, Não, nem dá pra ir no vestibular, é uma gente. logística absurda. E Foi porque eu até falei isso pros alunos. Eu falei, ao meu ver, a eletiva veio para vocês conseguirem acoplar matérias úteis para a vida, num geral, dentro da época da escola, da fase da escola. Não que vá pro vestibular. Então, eu falei, não escolham só pela curiosidade, que é legal a curiosidade, mas não desestimulando a criatividade num todo. Mas aproveitem a oportunidade de ser uma aula paga na mensalidade para ter algo que vá acoplar para a vida de vocês, para o dia a dia de vocês. exato. Não tem como que vão cobrar direito no vestibular, gente? Não cobra, não vai. É aí que tá. Mas E não aí tem você mais tirou ética e parte- cidadania, né? Na minha época tinha uma Mudou, matéria. mudou. A gente tem, hoje em dia, as OPs, né? Que é uma aula específica de projeto de vida nas escolas. Então, algumas aulas específicas é um professor falando sobre, por exemplo, redes sociais, tecnologia, Sim, que é não, o que eu amo o projeto Luan, de vida. né, Eu achei muito ensina. legal a matéria. É maravilhoso o projeto de vida. E assim, um dos melhores professores de projeto de vida que eu conheço é o Felipe Giro, que é um professor que eu conheço lá de Santo Amaro. E ele, assim, teve um dia que eu cheguei na aula dele, por puro, assim, curiosidade, né? Ele tava falando sobre relacionamento aberto. E ele tava usando o dele pra fazer isso. Então, assim, e os alunos super entrosados, assim, até aquelas pessoas super religiosas estavam num Sim, debate totalmente perguntando. entrosado. Sim. Porque não só elas queriam colocar a opinião delas ali no meio daquele debate, mas também entender as outras opiniões. Sim. E eu acho que é esse o importante, o aluno entender que é um processo, tanto para consolidação do que ele conhece como certo ou errado, quanto Sim. para entender os outros tipos de situação, né? E da vida em sociedade num todo, né? Porque Maravilhoso. uma das minhas aulas foi um debate, aí eu trouxe um cara de extrema esquerda e um cara de extrema direita, não intolerantes, eles com opiniões totalmente diversas, Uhum. para falar sobre o comunismo, o socialismo e sobre o capitalismo, num geral, e isso tudo num cenário político. Meu, a molecada lá perguntou desde a legalização do aborto até a parte estrutural mesmo. Tipo, teria que fazer o quê pro Brasil? Teria que explodir ele para começar do zero, para Os conseguir ex-alunos, implantar? né?
Que foram na escola? Foram Eu conheci eles, conheci. Foi super legal. Eu E é um imagino. debate que os adolescentes, eles gostam de ser ouvidos. Apesar de terem pouquíssimo corpo conteudista, assim, para discutir, eles são interessados nesse tipo de coisa, de debater, de perguntar, de questionar. E é o tipo de coisa que possivelmente eles não acham no Google. Por Exatamente. isso que eu acho que a escola tem que se adaptar à inteligência artificial num todo, à tecnologia, às mídias, à internet, para trazer o professor mais perto dessa hora do porquê perguntar, como perguntar, na verdade. E aí Porque a resposta em si vem. vem. E E aí vem cria o errado e vem medo. certa. Porque o chat GPT, né, tá aí. O Luan falou, comentou, porque A olha, gente fez no nosso podcast, a gente abordou um pouquinho de inteligência artificial. Foi algo inevitável, né? Que a não tecnologia tem trouxe. jeito, gente. E assim, não só muitas das profissões que a gente conhece vão mudar o jeito que elas são, não acredito, como muitos, que professores vão parar de existir. Não. Mas hoje em dia a gente tem. É que nem quando falavam que advogado ia parar de existir, porque a Não. inteligência artificial faz repetição. Se advogado fosse só fazer repetição, tava bom. Aí tem que fazer inventário, aquele monte de coisa, não, eu imagino. Porque o robô já fez defesa. Gente, o advogado, que é um bom advogado, que é difícil achar, é o advogado consultor, que vê um problema, diagnostica e cria a Cria a solução. solução. Jurídica, né? Eu, no meu trabalho, eu dou mentoria num geral, na esfera administrativa também de um problema de uma empresa. Mas o advogado, que é um bom advogado, ele olha o problema da pessoa, traz a solução, e essa solução, muitas vezes, não é ação judicial. Exato. E aí as pessoas acham que um robô que sabe ler precedentes é o suficiente. Porque antigamente, para você fazer os argumentos, você tinha que ir lá em livros e livros, ver antigos julgamentos, para você pegar ali um precedente, uma jurisprudência. Nos Estados Unidos é assim até hoje, de acordo com pesquisas. A comida foi embora. Tudo bem, depois no pós a gente come. Com certeza. Hoje em dia é busca por palavra-chave, mas ainda assim, a petição Tem que fazer. é um cisco dentro de um processo. É um cisco. Deixa de ser como é, porque justamente, teoricamente, o processo vai facilitar, né? E como quando eu falo ensinando física, por exemplo, que o problema do aluno não é a física, é a matemática. Eu acho que é meio que isso, né? A matemática como ferramenta de uso no estudo da física é a tecnologia como ferramenta de uso em todos quanto é, né, conteúdo que você for aplicar ou abordar. Então, tem robô hoje em dia que faz cirurgia, tem, né, processador hoje em dia, inteligência artificial, que consegue juntar moléculas e fazer, né, vacinas diferentes. Então, projetando uma situação dessa, tanto é perigoso não é que é perigoso para as profissões, mas eu acho que para o processo de formação desses profissionais. Isso eu concordo. Não, e extinção de alguns. Por exemplo, o estagiário de direito tá fudido. Porque é só isso que faz. Ou a galera da operação em si, de fábrica. Você pode ir para uma fábrica, uma montadora. O que antes era artesanal, Coloca virou robô. robô. Robô soldador, robô montador, robô que leva a cabina para um prédio para o outro, que é o que eu vi. Por isso que com o tempo, esse trabalho aqui vai mudar e vai ser existente só a necessidade no mercado de trabalho intelectual. Racional, só isso. E olha lá, porque ainda algumas decisões não vão ser, né, dadas por nós. Porque, por exemplo, como eu disse, né, a elite vai estar lá acima dessas IAs, né? Quem vai estar abaixo dessas IAs? Então, e aí quem que manda na legislação? Vai ter que ter uma legislação própria para inteligência artificial? A lei dos robôs? O que você Que acha? é o que já pensam hoje em dia, né? Por exemplo, os cookies. O celular te ouvindo o tempo todo. Então, às vezes eu tô dando uma aula sobre um determinado produto, por exemplo, e aí eu tô falando, não, esse produto funciona, esse produto não funciona. E aí, daqui a pouco, o aluno começa a falar, professor, apareceu um monte de propaganda desse produto no meu celular. Por quê? Porque eu tô falando sobre ele. Ele reconhece a voz, tá à volta dele, e os cookies vão aceitar ou não que ele capte essas informações, leia as palavras e coloque os anúncios, que são anúncios personalizados, né, que fala pra você. Que se você olhar, não era para ser chato do jeito que era para facilitar a nossa vida. Sim. Era para o algoritmo ler o que a gente precisa e dar sem a gente precisar pesquisar. É que, infelizmente, tudo isso é parametrizado por quem ainda? Por seres humanos. E você sabe que eu dei uma eletiva no ano passado e vai ter esse ano de novo de inteligência artificial na escola. E aí, O que assim, você aborda na eletiva de inteligência? a gente começa definindo uma, né? Então, a inteligência artificial, ela não só, né, sabe sobre as coisas e processa sobre isso, mas ela aprende. Essa é uma das características que ela tem que ter. Ela tem que aprender por si só.
Então, se ela não aprender por si só, ela não é inteligência artificial. Mesmo que você